pois nada é impossível para Deus. Isso está registrado em Lucas, capítulo 1, verso 37. Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso. E a onipotência é um dos atributos naturais de Deus, ou seja, são atributos que falam da sua natureza. Em outras palavras, se baseiam no seu modo natural de ser. E isso significa que não há bem que Deus não possa fazer. E a onipotência de Deus sempre há de operar em concordância com seus outros atributos: santidade, justiça, verdade, amor. Todos os atributos de Deus operam conjuntamente. Então, o Senhor, que tem todo o poder, nunca há de agir de maneira a contrariar a sua própria natureza. Deus não pode mentir, enganar, deixar de cumprir suas promessas. Deus não pode fazer nenhum mal. Alguns textos bíblicos que falam da onipotência do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus cita em sua oração modelo o reino, o poder e a glória que são do Pai. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por ser todo-poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós desejamos. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por ter todo o poder, o Senhor reina eternamente. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Não há bem que Ele não possa fazer por cada um de nós, segundo a sua soberana vontade, bondade, justiça, verdade e perfeito amor. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje: Deus é onipotente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, diante da tua grandeza, diante da tua majestade, sabendo que tu tens todo o poder, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Louvor ao Deus Todo-Poderoso que nos livra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 6. Diz assim o texto: Davi cantou ao Senhor este cântico quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Uma das evidências do poder do Senhor são os livramentos que Ele nos dá. Nesse texto que lemos, Davi aqui está expressando a sua gratidão pelos livramentos recebidos. Os seus inimigos, eles eram muito maiores, e se não fosse o Senhor, Davi não alcançaria livramento. No verso 4, ele diz: Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. O Senhor, Ele é acessível a quem o clama. Ele vem ao socorro daqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas impotências. E a ação do Senhor em favor daqueles que o buscam, ela não tem a ver com mérito algum, mas com a graça misericordiosa de Deus. Romanos capítulo 10, verso 12, registra: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O Todo-Poderoso que se move pela angústia e clamor dos seus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 7 a 14. Diz assim o texto: Na minha angústia clamei ao Senhor,
Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejaram carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. O Senhor, ele não se satisfaz com o sofrimento dos seus filhos. E ele tem tanto cuidado que é extraordinário esse movimento em favor dos que o clamam. Nós sabemos que dias difíceis são inevitáveis para cada um de nós. Talvez nesse momento você mesmo esteja passando por um dia difícil, um tempo de lutas, mas saiba que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele é contigo. Então fique firme, pois ele está atento ao seu clamor. O Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 15 a 20. Ele atirou as flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Nesse texto aqui, Davi ele está usando uma linguagem figurada a fim de expressar o magnífico livramento recebido do Senhor. Ainda que Davi não se sentisse merecedor. Mas Davi ele registra no texto, livrou-me, pois me quer bem. A ideia aqui é de um coração voltado para alguém. É de estar favorável a algo. É assim que o Senhor Todo-Poderoso age por nós. Ele age a nosso favor. O Todo-Poderoso recompensa os seus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 21 a 29. O Senhor me tratou segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Nesse trecho aqui, Davi ele fala de uma recompensa, uma retribuição. Mas isso não contraria o que foi dito anteriormente de que o Senhor age segundo a sua graça e não por algum merecimento nosso. O que o texto aqui está nos ensinando é que a graça do Senhor não nos isenta de responsabilidade. O contato com a graça do Senhor nos constrange a vivermos uma vida digna, que visa agradar a Deus de modo submisso à sua vontade. Vejamos alguns pontos pelos quais o Senhor se alegra conosco e nos recompensa. Pela prática da justiça, pois a graça do Senhor, ela nos constrange a vivermos de modo justo. Mateus capítulo 5, verso 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pela pureza das mãos, nossos atos, eles devem ser puros, devem estar comprometidos com o que é digno da graça que nos resgatou. Efésios capítulo 2, verso 20, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Por seguir o caminho do Senhor. Quão maravilhoso é seguir o caminho do Senhor. Salmo 119, verso 1.
Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Por viver na presença de Deus. Esse é o melhor lugar para o homem estar, na presença de Deus. Isso significa viver uma vida que o agrada. Tiago, capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por ter os mandamentos diante de si. Os mandamentos, eles devem ser vivenciados, independente das circunstâncias que nós vivemos. A obediência, ela é uma resposta natural à vida do homem que ama o Senhor. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Por sermos irrepreensíveis, nós devemos agir então com prudência, mesmo em meio a um mundo tão corrompido no qual vivemos. Filipenses capítulo 2, versos de 14 a 16. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da verdade. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Por guardar-se da iniquidade. O pecado ele deve ser uma exceção na vida do discípulo. Nós não podemos viver praticando de maneira habitual o que é pecado. Salmo de número 66, versos de 17 a 19. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Pela pureza dos olhos. Os olhos, eles são entradas para aquilo que vai nos encher. Então, para onde temos focado os nossos olhos? Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O Senhor Todo-Poderoso, Ele age com justiça. E no tempo certo, Ele virá a fim de que prestemos conta de tudo que temos feito. E não haverá justificativas para aqueles que não viveram segundo a sua graça. O Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 28 a 43. Eu leio os versos de 30 a 33. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Somente em Deus nós podemos vencer. Nele não ficamos estacionados, pois Ele nos faz avançar. E assim vamos transpor muralhas, seguindo pelo seu caminho. Ele nos protege em meio às batalhas da vida. Versos 34 e 35. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. O Senhor, Ele nos faz caminhar o melhor caminho, que é o caminho da sua vontade. Ele nos dá destreza e forças para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Versos 36 e 37. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alargas sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos dá o escudo de livramento, nos ajuda com a sua força em nós. Ele nos guia e nos firma para que não tropecemos. Versos 38 e 39. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés.
O Senhor, o Todo-Poderoso, é Ele que nos conduz por um caminho de vitória. E Ele nos garante a vitória através de Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Todo-Poderoso é cheio de graça. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versos de 44 a 51. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, Davi e seus descendentes para sempre. O texto que lemos no verso 44 diz: Tu me livraste dos ataques do meu povo. São inevitáveis os conflitos que em certos momentos teremos mesmo com aqueles que estão próximos a nós, inclusive com os das nossas famílias. Mas esses conflitos, eles são superáveis através da graça de Deus. Graça é um favor imerecido, é algo que recebemos sem mérito. Ela é o reflexo do amor e da bondade de Deus por nós. Então, Deus nos ama e através da sua graça Ele nos capacita a resolver os conflitos da nossa vida. O verso 51 que lemos diz: Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido. Bondoso aqui significa ter um amor incondicional, uma compaixão profunda, bondade sem limites, graça. E é assim que Deus age conosco. Ele nos ama incondicionalmente. Ele tem profunda compaixão por nós. A sua bondade, ela não tem limite. Ele é o Deus de toda a graça. Então, irmãos, busque e louve ao Senhor em todo o tempo. Mesmo na angústia, erga o seu clamor ao Deus Todo-Poderoso. Creia, o Deus Onipotente virá ao teu socorro. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nós declaramos que cremos que Tu tens todo o poder, que Tu és onipotente. Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre das maldades desse mundo tão difícil e que nós possamos caminhar sempre segundo a Tua vontade. Eu oro pedindo uma bênção especial para cada uma de nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.